aí, olá, como estamos? Estou aqui para responder aí sobre questionamentos, a respeito da criação do ECAD. Algumas pessoas, me disseram e continuam insistindo em dizer que o ECAD foi criado por lei federal. Lei que supostamente alegam ter criado o ECAD é a 5988 de 1973, uma legislação polêmica. Ela é tão polêmica que ela mereceu até um trabalho. Teve uma historiadora, se não me engano, socióloga, Rita de Cássia Morelli. Ela fez uma obra chamada Arrogantes, Anônimos e Subversivos, estou colocando aí para vocês. A Rita de Cássia, ela fez esse trabalho fantástico, que trata de toda a origem aí da história do ECAD. Ela faz uma vasta pesquisa documental, sobre documentos, analisando documentos que culminaram realmente na criação do ECAD. Então, a primeira coisa que vou falar e vou demonstrar isso é que o ECAD não foi criado por lei. Tá? E o ECAD é o que? É uma sociedade civil de iniciativa privada, de origem privada. Tá? Essa lei que eles falam, ela apenas previu a criação do ECAD, tem uma previsão sim, artigo prevendo, falando que as associações manteriam um único escritório, vão manter um único escritório, e essa lei de 59 desde 73, que depois foi revogada pela 9.610 de 98, que manteve os artigos pertinentes a essa suposta criação do ECAD. E até foi criado em função de quê? Por que essa lei previu, o grande questionamento, por que ela previu isso? Por que a lei federal, se não foi criada, não é um órgão, previu a criação? Porque havia um grande interesse social, a música, um bem imaterial, que de certa forma nós, sociedade, somos quase que escravos, não escravos no açoite, mas somos escravos na utilização das músicas. Quase todas as áreas artísticas dependem dessa obra imaterial. Você vai fazer uma apresentação de dança, de teatro, até uma vernissagem, uma exposição, obras audiovisuais. Em quase todas as expressões nós temos a utilização da música. Então acaba que nossa sociedade se tornou refém dessa utilização. E como vieram as cobranças, houve aí uma manifestação muito grande, não só dos autores, mas dos usuários das músicas, e aí culminaram nessa possibilidade de criação do ECAD. Mas o ECAD é uma criação posterior à questão das associações. Por quê? Desde a década de 30, 40, que era o momento das rádios, nos anos 30, 40, que era forte, principalmente a questão carnavalesca, as rádios eram um único meio que não fosse gráfico, da época. Então as famílias se reuniam para ouvir as músicas, ao ouvir os shows de auditório, que eram veiculados pelas rádios. As pessoas de hoje talvez nem imaginam isso. Eu até aconselho um filme fantástico do Woody Allen que chama A Era do Rádio. Aí vocês vão entender muito sobre a questão das rádios, A Era do Rádio, de Woody Allen. Ele mostra justamente essa interação que as pessoas tinham com a rádio. Então a rádio era realmente assim, um meio muito forte, e ali se passavam muitas músicas. Acontece que justamente por isso as famílias se reuniam, começaram a acontecer o quê? Como sempre, a publicidade começou a entrar violentamente nas rádios. Então as pessoas ligavam para ouvir as músicas, e entre uma música e outra vinha a publicidade, e as rádios lucravam muito com as campanhas publicitárias. Aí os atores acharam direito e real, porque era mais ou menos o chamariz era música, e aí vinha venda de espaços, de produtos, de serviços, e eles começaram a questionar realmente a questão dos direitos autorais. Acontece que começaram a surgir, não era só música, tinha novela, vários programas, mas aí o que acontece? Em função justamente dessa questão das músicas, eles começaram a ir às rádios cobrar. O que começou a acontecer? Surgiram associações. Começou a surgir associações para representar
os autores das músicas, os detentores de direitos autorais, né? Aí realmente eles começaram a criar as associações, mas chegamos a um ponto que nós chegamos até 12 associações de direitos autorais. E aí de repente as rádios falam assim, mas como? Pagar para quem? Cada um fala uma coisa, cada um valor, né? Eu não sei para quem pagar, quem representa. Então ficava difícil. Então essas discussões começaram a ocorrer em várias reuniões, né? Só que aí eles aproveitaram o quê? O auge da década de 70, né? Em 1973, todo mundo sabe, a década de 70 foi uma época violenta, onde vários artistas saíram do Brasil, os artistas mais politizados, né? Saíram do Brasil, e aí aproveitaram essa época, né? Se juntaram o quê? Os chamados, em função da ditadura, chamados novos nomes da MPB, que até hoje ninguém sabe quem são, né? Esses novos nomes da MPB que substituíram os velhos nomes, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas assim, juntamente com os produtores fonográficos, as editoras e os militares da época que estavam no governo, né? Então aí surgiu a nossa primeira lei de direitos autorais, que é a 5988 de 1973, que nela existe essa previsão da possibilidade da criação do ECAD, né? Interessante que essa lei, quando a gente estuda essa legislação, você vê que o nosso direito autoral ele tem uma força muito grande, mesmo legislativa, somente na música. Tanto é que lá prevê a criação das associações autorais, a criação da centralização das músicas, né? Vê a questão do produtor fonográfico. Você tem a previsão de direito conexo do produtor fonográfico, mas de nenhum outro produtor, né? Produtor teatral, dança, nada disso, só o fonográfico. Depois começa a fazer a analogia da aplicação da lei, né? É um direito conexo ao produtor fonográfico e, mais interessante, um direito conexo à radiodifusão, né? Ou seja, veicular as obras criadas já era um direito conexo, né? Estranho isso, né? Então a gente vê que foi uma lei muito política de época da década de 70, né? Para variar, a década de 70, a década da Regina Duarte, né? Para frente Brasil. E depois ela foi revogada pela 9.610, que manteve somente 2 artigos, e um deles, o artigo 17, que faz menção à questão da possibilidade de registro de obras, né? Na questão aí da proteção aos direitos autorais, que merece um vídeo à parte, né? Sobre questão de registro. Mas é interessante que a 9.610 mantém a estrutura desses artigos da possível criação do ECAD, e eu faço questão de apresentar esses artigos aqui para vocês, e principalmente o artigo 99, né, que ele deixa muito claro, né, as associações manterão um único escritório central para arrecadação e distribuição em comum dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e literomusicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade e da exibição de obras audiovisuais. Né? Reparem que eles falam manterão. Mas continuando aí no nosso parágrafo primeiro desse mesmo artigo. O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem. Então aqui a gente começa a ressaltar 2 coisas importantes. O primeiro está no caput mesmo, né, que eu acabei de mostrar para vocês, que fala que manterão, ou seja, as associações aqui não cria. Fala que as associações vão manter um único escritório central, justamente isso, nessa centralização da cobrança. Até que é para ficar mais fácil mesmo a administração, mais fácil até mesmo a questão da fiscalização sobre essas cobranças e até mesmo para ter uma clareza maior para os próprios usuários, né? O segundo ponto que eu destaco é no que está no parágrafo primeiro, que ele fala que é o escritório previsto. Não fala que é criado, é previsto. Foi previsto que é uma orientação que se dá para que as associações, para melhor administrar a questão dos direitos autorais, né, elas mantenham esse escritório. Ou seja, a lei prevê a criação, por entender ser importante, né, muito importante para que haja uma melhor atuação. É isso que é a ideia. O que acontece é que na 5988, na época, foi criado o Conselho Nacional de Direitos Autorais, que muita gente acha que é o ECAD, não tem nada a ver. Era um conselho realmente que era era governamental,
que ele tinha a finalidade de fiscalizar as associações das cobranças de direitos autorais, porque tinha muita reclamação, desde aquela época. Então tinha esse Conselho Nacional que era para resolver os litígios das cobranças. Só que ele foi extinto na década de 80. Ele foi extinto justamente por entender o quê? Que o direito autoral é um direito privado. O direito autoral é um direito do autor, é um direito do criador. Né? Mesmo que gere os seus direitos conexos, pertence a ele pode abrir mão. Não tem como você criar um órgão do governo estatal para sair cobrando direitos autorais privados. Seria a mesma coisa que você criasse um conselho para cobrar aluguel de casa. Ou seja, passaria a ter um órgão governamental que sairia cobrando aluguéis das casas das pessoas que são privadas. Então seria ilógico, isso totalmente ilógico, não tem nem como pensar na possibilidade de existir um escritório de cobrança de direitos autorais de ordem pública de um bem privado. Né? Então realmente ele foi extinto, ele mesmo entendendo isso, foi extinto na década de 80 por entender justamente isso, porque o direito autoral não é um bem público, ele pode compor sim a memória pública, né, através realmente de manter uma biblioteca nacional, né, porque existe a lei de depósito legal, né, depósito obrigatório, que mesmo que você nem faça registro, depois a gente pode comentar sobre isso, que nem faça o registro de uma obra sua, porque não é obrigatório, um registro não é uma garantia esperada, você tem essa obrigatoriedade de fornecer à Biblioteca Nacional um exemplar daquilo que você produz para compor essa memória. Aí seria outra situação. Tá? Então não é um bem público, é um bem patrimonial. E além disso, assim, o Estado não poderia intervir dessa forma, mas o Estado poderia, no interesse do artista por ser lesado no seu bem patrimonial ou mesmo moral, aí sim, né, entrar judicialmente, ver alguma forma de ressarcir esse prejuízo. Né? Então, só para concluir, realmente, o ECAD é um escritório de iniciativa privada, uma sociedade civil, que representa os artistas que estejam associados nas associações que o ECAD representa. Ou seja, o ECAD não possui monopólio de cobrança de direitos autorais. Ele não possui esse monopólio. Qualquer pessoa pode cobrar diretamente seus direitos autorais, ou até mesmo, né, você fazendo parte das associações, você pode, e tem uma previsão dentro do próprio ECAD, você abrir mão de um ou outro direito, né, desde que antigamente era comunicado 15 dias, não sei se teve alguma alteração mais recente, mas era comunicado até 15 dias antes da utilização da obra, era liberado o ECAD, não cobrava direitos autorais. Tá? Então ele, o que ele faz? Ele apenas centraliza a cobrança das associações, dos direitos autorais. Não é um órgão governamental. Tá? E não foi criado por lei federal, está claro, não foi. Né? Só tem e até mesmo a cobrança dele é uma tabela que ele mesmo cria. Uma tabela por entender justamente que é um direito privado e somente o autor é que pode dizer, né, se cobra, se não cobra, né, como. Então, como ele representa esses direitos autorais, realmente da iniciativa privada, ele entende também que a tabela, quem tem que criar ele, não é o Estado que cria essa tabela. Apesar que a gente teve alterações, mas também não é para discutir, isso é só entender o ECAD, de possibilidades aí de redução dos percentuais de cobrança do ECAD, que depois a gente pode até discutir também em outro vídeo que eu acho interessante. Tá? Então ele mesmo determina esse valor, né, que é representado. Então é um patrimônio privado das pessoas, representado por essas associações que o ECAD representa. Tá? Então é isso que é a história do ECAD, de certa forma. Espero que tenha aí colaborado com as pessoas que me perguntaram sobre a questão do ECAD, né? E qualquer dúvida, e se ainda ficar alguma dúvida, pode me enviar aí por e-mail, né? calvino@calvino.com.br. Pode até mesmo entrar no meu blog, né? Que é www.calvino.com.br, ou mesmo você pode ir me procurar aí Calvino no YouTube, vocês vão achar o Ítalo Calvino, vão achar o João Calvino, né? Vão alguns outros. Mas botar lá Calvino, músico, advogado, vocês conseguem achar aí o meu YouTube. Tá? Valeu? Até um próximo.